Este ano o país teve 3 ondas de calor. As temperaturas passaram de 40 graus Celsius em 23 estados mexicanos. Mais de 100 mortes foram registradas no primeiro semestre. É realmente consequência das mudanças climáticas. O aquecimento global é uma realidade. E agora esse ano com o El Niño, piora mais ainda as coisas. O El Niño ele muda os padrões da atmosfera de várias regiões do mundo. Segundo os estudiosos, os altos níveis de emissão de gases de efeito estufa levam a recordes de temperatura global. O que nós percebemos foi que esse evento teve 100 vezes mais chances de ocorrer num contexto de mudança climática. Ou seja, se não tivéssemos mudança climática, nós teríamos 100 vezes menos chances dele ocorrer. Então, a mudança climática vai trazer um potencial aumento da frequência desses eventos, cada vez mais intensos e duradouros. Esta pesquisadora fala que as ondas de calor não têm o impacto visual das tempestades, inundações e secas, mas são uma ameaça invisível e letal. Não há, de uma forma integrada, protocolos, de enfrentamento para esse tipo de desastre, como existem, por exemplo, para chuvas, para enxurradas, para deslizamentos. Então, a onda de calor ainda é muito negligenciada como desastre, apesar dela matar principalmente um grupo vulnerável, que são idosos, crianças pequenas, pessoas com menos escolaridade, pessoas com menos poder aquisitivo. Renata afirma que a ação humana tem envolvimento direto com as transformações do clima. Hoje em dia não há nenhuma dúvida de que as mudanças climáticas elas são decorrentes da ação humana. Que ação humana é essa? Na poluição, na emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, intensificando esse efeito estufa. O estudo mostrou que esse evento de onda de calor foi entre 1,5 grau e 4,6 graus mais quente do que se nós não tivéssemos um contexto de mudança climática. Então, quase 5 graus a mais do que era o esperado num contexto de um planeta sem aquecimento. Essa onda de calor que se falou muito, que foi decorrente, poderia ter sido decorrente desse fenômeno El Niño, o estudo mostra justamente ao contrário, que a questão da mudança climática foi muito mais preponderante para trazer esses excessos de temperatura e essa persistência do que o fenômeno El Niño. As mudanças ao longo prazo nos padrões de temperatura e clima mostram a seca extrema na Amazônia, que volta a revelar dezenas de gravuras pré-coloniais esculpidas em pedras há cerca de 2.000 anos. O registro arqueológico na Praia de Lages, em uma área da capital do Amazonas, costumava ficar coberto pelas águas do Rio Negro. Infelizmente, a gente está tratando da pior estiagem, do Amazonas nesses últimos 121 anos. No ano de 2010, a estiagem revelou as gravuras desse sítio em especial, ainda que ele já fosse registrado e cadastrado, e agora ela volta a aparecer, e com o agravamento, o afloramento dessas gravuras, elas foram ainda mais identificadas. Para a historiadora Beatriz Carneiro, a praia tem um valor inestimável para que a ciência compreenda os primeiros povos que habitaram a região, um campo ainda pouco explorado. O que ajuda, de fato, é a gente poder ter de volta os nossos rios e manter esse processo aqui de submersa. A natureza, ela cuida dessa preservação mais do que a nossa incidência na área. E, claro, que os nossos visitantes, que os pesquisadores ajudem a divulgar e orientar que esse é um lugar de preservação, conservação e cuidado. E o que não é feito a favor dele é crime contra o patrimônio. A seca afetou a região, que depende de um labirinto de vias fluviais para seu transporte e abastecimento. A crise climática foi o que agravou a situação do local. Esta é outra imagem triste. Um lago desapareceu e deixa exposta uma grande extensão de terra rachada. Onde estava o Lago do Aleixo, resta apenas um pequeno curso d'água, um símbolo da gravidade da seca. A gente tem que resistir, porque não tem para onde ir, A gente não tem outro canto para ir. Aí é um jeito ficar aqui, até a água voltar de novo.
prejuízo é muito grande. Assim, principalmente o psicólogo da gente, que a gente tem que preparar, né, para essas coisas aí. Se a gente não lutar, a gente não tem as coisas. Tá difícil, muito difícil. O governador decretou estado de emergência em 55 municípios do Amazonas, com a capital estadual entre eles. Autoridades também adotaram uma série de medidas para ajudar as populações afetadas. A região sofre com El Niño, que reduz a formação de nuvens e, portanto, de chuvas. Os efeitos do fenômeno são cada vez mais intensos em um país particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Que está sujeito a muitos tipos de doenças, entendeu? Que vai surgir. Isso aqui vai surgir muitas calamidades ainda. Daqui até o terminal da vazante, vamos ter muita coisa ruim ainda. Muito mesmo. Pode contar. O que fazer? Aqui a gente não tem saída assim não, tá? Cada um por si e Deus por todos. Cientistas atmosféricos já tinham alertado há mais de 15 anos que as cidades brasileiras e do mundo precisam se adaptar às mudanças do clima. Então isso que está acontecendo este ano é consequência de uma previsão que está lá atrás. Os cientistas já tinham alertado. E esse ano nós temos o El Niño, que é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que ele intercala com a Laninha de tempos em tempos. O planeta pede socorro. Esta aldeia remota no leste da Groenlândia fica a 500 quilômetros do assentamento mais próximo. Os moradores vivem da natureza, dependem da carne fornecida pelos caçadores para sobreviver aos meses em que quase não há luz do dia. As geleiras, das quais os moradores dependem para beber água, também estão derretendo lentamente. Obter água talvez seja um problema no futuro, porque o lago de onde trazemos água para toda a cidade, nos campos, está além da geleira. Mas está derretendo, então talvez em alguns anos desapareça. Pode ser um problema. A calota polar da Groenlândia contém pouco mais de 8% da água doce do planeta, o que elevaria o nível do mar em 7 metros se derretesse completamente. Cientistas foram até a região para estudar a situação o mais rápido possível. Você ouve falar sobre o aquecimento global, mas aqui você vê. Quem mora aqui, os que vêm como a gente, vê as geleiras. A gente consegue ver de uma missão para outra qual o impacto do aquecimento global. Aqui é realmente o laboratório das mudanças climáticas. Os estudiosos procuram especificamente uma alga microscópica. Identificado pela primeira vez em 2019, o organismo já pode ter causado um efeito sem precedentes no gelo. Essas algas colorem o gelo. Estima-se que hoje cerca de 12% do derretimento anual das geleiras se deve à presença dessa alga. É uma quantidade colossal. Cerca de 60 barcos chegaram à região neste verão com turistas que querem conhecer o modo de vida local. O que preocupa a comunidade não é apenas o aumento do tráfego marítimo. As temperaturas na região estão subindo até 4 vezes mais rápido do que a média global. And unfortunately we have already lost the melting of glaciers game because we already have such a high current. Infelizmente, nós já perdemos o jogo para o derretimento das geleiras porque temos uma grande concentração de dióxido de carbono e o nível do mar deve continuar subindo pelos próximos milhares de anos. Isso significa que várias dessas montanhas de gelo vão desaparecer. As geleiras da Groenlândia e da Antártica também vão afundar, a menos que o dióxido de carbono seja removido da atmosfera. Will continue on long-term basis unless we create means to remove carbon dioxide from the atmosphere. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial afirmou que os meios para combater a mudança climática estão se tornando mais acessíveis, porque a energia verde é mais barata que os combustíveis fósseis e que o mundo está desenvolvendo melhores métodos para reduzir os efeitos da crise climática. Mas, enquanto isso,
os impactos são enormes no planeta. Esses efeitos negativos no clima vão continuar até a década de 2060 por causa das emissões que já ocorreram até agora, independentemente do sucesso da mitigação climática. E a melhor hipótese ainda seria atingir o aquecimento de 1,5 graus. Seria o melhor para a humanidade, para a biosfera e também para a economia global. A Organização Meteorológica Mundial garante que os líderes atuais, ao contrário dos de 10 anos atrás, tratam a mudança climática como um problema sério e começam a agir. Mas ainda há muito o que fazer para que o mundo volte a respirar sem dificuldade e que as catástrofes ambientais sejam contidas.